Como Deus pode abençoar alguém que está no pecado? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, creio que vocês já estão cansados de saber isso, mas aqueles que talvez estão chegando a primeira vez ainda não sabem. Podem se inscrever e participar dos nossos grupos de WhatsApp. Não perca a oportunidade para poder compartilhar com muito mais facilidade todo esse conteúdo que nós estamos vivenciando aqui. Uma riqueza muito grande. Agradeço também vocês que têm deixado aí os comentários, que têm deixado o like, que são coisas importantes para que justamente esta palavra chegue a outras pessoas. Obrigado também àqueles que estão seguindo, àqueles que estão justamente se inscrevendo, porque isso também nos ajuda a sempre mais mergulhar aí na palavra para alcançar outras pessoas. Bom, quero pegar com vocês o texto que está em Gênesis, capítulo 27, versículo de 1 a 5 e depois do 15 ao 29. Diz assim: Quando Isaque ficou velho, seus olhos enfraqueceram e já não podia ver. Chamou então o filho mais velho, Esaú, e lhe disse: Meu filho. Este respondeu: Aqui estou. Disse-lhe: Ó pai, como vês, já estou velho e não sei qual será o dia da minha morte. Toma as tuas armas, as flechas e o arco, e sai para o campo. Se apanhares alguma caça, prepara-me um assado saboroso, como sabes que eu gosto, e traze-o para que coma assim, e assim te dê a bênção antes de morrer. Rebeca escutava o que Isaque dizia a seu filho Esaú. E Esaú saiu para o campo à procura da caça para o pai. Rebeca tomou então as melhores roupas que o filho mais velho tinha em casa e vestiu com elas o filho mais novo, o Jacó. Cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com peles de cabrito. Pôs nas mãos do filho Jacó o assado e o pão que havia preparado. Este levou-os ao pai, dizendo: Meu pai, estou ouvindo, respondeu Isaque. Quem és tu, meu filho? Olha só, começa aqui um monte de situações de mentira. E disse Jacó a seu pai: Eu sou Esaú. Uma mentira. Teu filho primogênito. Fiz como me ordenaste. Lembro aí, né, que quem deveria receber a herança é o primogênito, aquele que primeiro, né, justamente nasce, aquele primeiro que vem à vida. Então, sem dúvida, essa então seria a questão aqui principal. Então, o que faz Jacó? Jacó recebe justamente a herança, vai usurpar a herança no lugar de Esaú. E quem que faz e coordena tudo isso? A mãe dele, Rebeca, vai fazendo isso e Jacó começa aqui com as suas mentiras. Eu sou Esaú, filho primogênito, fiz como me ordenaste. Levanta-te, senta-te e come da minha caça para me abençoares, vai dizer justamente Jacó, se fingindo Esaú. Isaque replicou-lhe: Como conseguiste achar assim depressa, meu filho? E ele respondeu: É o Senhor teu Deus, olha só, que fez com que isso acontecesse. Ou seja, Deus está agora dando a ele, né, uma graça de que a caça chegou rápido. Coloca aqui o nome de Deus em vão, né? Ou seja, pronuncia o nome de Deus numa falsidade, numa mentira, para justamente esconder as coisas. Ok, usa do nome de Deus. Isaque disse a Jacó: Vem cá, meu filho, para que eu te apalpe e veja se és ou não meu filho Esaú. Ou seja, mais uma vez, Isaque está com dúvida. Primeiro ele pergunta quem é, depois questiona por que chegou a comida tão rápida. Agora ele pede para apalpar, porque tem alguma coisa errada aqui, né? Jacó achegou-se ao seu pai Isaque, e esse apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Lembra que Rebeca, a mãe, cobriu ele, né, justamente ali com pele de cabrito, para que pudesse ter um pouco de pelo, já que Jacó não tinha esses pelos. Então, ele apalpa e acontece isso. Então, não reconheceu, pois suas mãos estavam peludas como o do seu filho Esaú. Então, decidiu abençoá-lo. Perguntou-lhe ainda: Tu és, de fato, meu filho Esaú?
E ele respondeu: sou. Mais uma vez uma mentira. Ok. Isaac continuou: meu filho, serve-me da tua caça para comer e te abençoar. Jacó serviu e ele comeu. Trouxe-lhe depois o vinho e ele bebeu. Disse-lhe então seu pai Isaac: aproxima-te, meu filho, e beija-me. Jacó aproximou e o beijou. Quando Isaac sentiu o cheiro de suas roupas, abençoou, dizendo: este é o cheiro do meu filho, é como o aroma de um campo fértil que o Senhor abençoou. Agora Isaac é enganado pelo aroma, né? Justamente pelos sentidos. Que Deus te conceda o orvalho do céu, a fertilidade da terra, a abundância do trigo e do vinho, que os povos te sirvam e se prostrem as nações em tua presença. Se o Senhor de teus irmãos e diante de ti se incline os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te abençoar e quem te abençoar seja bendito. Olha só, fortíssimo isso, ou seja, um monte de engano, né, justamente para se passar por Esaú, e consegue aqui a bênção. E aí você se pergunta, mas então, essa bênção valeu? Bom, isso é o que Jacó vai passar a viver os seus anos se perguntando se a bênção valeu, porque ela foi praticada no engano. Ao longo do tempo vai se perceber que Deus consolida esta bênção. E aí você pode pensar, mas como assim Deus está abençoando alguém que o enganou através justamente daquilo que é um disfarce, que justamente fez com que o seu pai, Isaac, não percebesse as coisas e assim recebeu uma bênção. Pois bem, então vamos aí por parte. Primeiro, Deus, aquilo que ele faz é irrevogável. Ou seja, a bênção dada não é retirada. Primeiro ponto. Então Deus te dá alguma coisa e muitas vezes nós recebemos muitas coisas, não é por merecimento. Você não recebe as coisas e as bênçãos de Deus por merecimento, porque ninguém merece. Inclusive os santos não merecem a bênção de Deus, mas recebem por gratuidade de Deus. Muitas vezes nós achamos que nós devemos receber a bênção porque nós fizemos algo, então nós temos muito dentro de nós uma questão de utilidade, mas não é assim. Deus dá a bênção a quem também não merece. Quantas vezes eu aqui como sacerdote abençoo alguém que eu sei que está no pecado, uma pessoa que está lá em segunda união, quantas vezes estou ali abençoando aquela pessoa, abençoando os seus caminhos, eu estou falando, nossa, está correta essa aliança? Não estou dizendo isso, eu estou abençoando a pessoa, e essa pessoa, embora está em pecado, ela recebe a bênção de Deus, ok? Ou seja, Deus abençoa a pessoa, ele não está abençoando o pecado, ele não está dizendo, sim, que bom, Jacó, você me enganou, estou abençoando aquilo que é o pecado seu. Não, Deus não abençoa. Deus está abençoando a Jacó. Deus não está abençoando aquele que está no adultério. Não está abençoando no sentido o adultério. Ele abençoa aquela pessoa que justamente através da sua bênção pode se converter. Ok? Eu vou lá, abençoo aquele morador de rua, mas ele está justamente no pecado, está lá no vício, está na prostituição, está justamente alguns no crime, né, de violência, num crime justamente de roubar, usurpar das outras pessoas. Está lá, muitos deles. Mas vou lá e abençoo, mas não estou abençoando o pecado. Ninguém concorda com aquele pecado, nem eu e nem Deus, mas a pessoa sim. Então esse diferencial precisa, e isso vai falar um pouco para nós, de que Deus abençoa-nos mesmo nós estando no pecado, ok? Justamente para que a gente possa sair do pecado. Segundo, nós precisamos entender que há um processo de consolidação daquela bênção. Quantos de nós recebemos bênção, mas nós não tomamos posse da bênção? Nós justamente não tomamos autoridade, não íamos à frente, não asseguramos, não crescemos em virtude, não crescemos em santidade, e a bênção se perde. Mas se perde porque a bênção não foi boa de Deus? Não, toda a bênção de Deus, ela é fecunda, mas o que se perdeu foi a minha escolha. Abraão e Ló tiveram desavenças. Abraão escolheu o pior para ele, ou seja, ele ficou com o pior quando Ló escolhe então pelas planícies, pelo lugar mais fácil, mas Abraão tinha a lógica de que ele precisava era consagrar tudo a Deus, voltar tudo a Deus, e porque era Deus que abençoava, por mais que as adversidades existiam,
Deus fazia frutificar, e era assim que acontecia. Então Jacó passa uma vida pensando se ele não era abençoado ou não. Vai ter as suas lutas, vamos até falar disso mais adiante. É importante você perceber isso. Então Deus faz esses passos. Deus vai procurar que nós possamos nos consolidar. E é lógico, também há uma realidade aqui que não era conhecida naquela época. Também hoje nós sabemos pela ciência que aquele que nasce, que sai justamente do útero, da barriga ali da sua mãe por primeiro, em geral foi o segundo a ser concebido. O primeiro geralmente sai por último, ou seja, aquele que recebeu o primogênito verdadeiramente, na verdade, é aquele que sai por segundo. Então há também esse dilema que talvez nos coloca também uma luz de que o primogênito realmente era Jacó, né? Mas para concepções da época não era bem assim, era uma outra forma de pensar, mas de uma certa forma o que vale é aquilo que nós estamos trazendo aqui. Há uma bênção e uma graça que Deus dá a todos e que deve ser justamente consolidada com os nossos caminhos. Pense um pouquinho sobre isso. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.